região de Amparo foi, desde o século XIX, um grande produtor de café e, posteriormente, de legumes e frutas, sendo o mais importante distrito agrícola de Nova Friburgo. As casas de vivenda até hoje existentes em Amparo, algumas delas ainda com terreiro de café, são a memória desse passado de esplendor. Fazendo parte da freguesia de São José do Ribeirão, além de portugueses e alemães, muitos imigrantes suíços se dirigiram para as terras quentes de Amparo e se dedicaram ao cultivo do café. São eles os Frossard, Folie, Lugon, Lamblay, Muri, Bussinger, Turler e os Sanglar. Os Sanglar têm como patriarca Mathieu Sanglar. No francês arcaico, sangliar significa caçadores de javali, atividade pelo qual ficou conhecida a família na Suíça. Os Sanglar são imigrantes que chegaram à vila de Nova Friburgo em 9 de dezembro de 1819, em razão de um acordo entre o rei Dom João VI e a Suíça. O patriarca Mathieu Sanglar era fabricante de cerâmica e enfrentava dificuldades financeiras, figurando na lista de indigentes. Casado com Thérèse Fegatti, tinha 4 filhos ainda crianças, variando entre os 6 e 12 anos de idade, quando chegou ao Brasil com a família. Eram eles Conrad, Gottfried, Catherine e François. Mathieu Sanglar falece poucos anos depois de sua chegada a Nova Friburgo, com 48 anos de idade, deixando viúva e 4 filhos. Sua esposa Thérèse falece 25 anos depois. 2 de seus filhos homens dão continuidade aos negócios da família e se tornam muito bem-sucedidos nos ramos da agricultura, comércio e tropa. Para manter a memória familiar, foi criada no distrito de Amparo a Associação Mathieu Sanglar, em homenagem ao patriarca, objetivando congregar os membros da família espalhados por diversas cidades do país e realizar encontros anuais. Entrevistamos o pesquisador Pedro Elias Hertal Sanglar, autor do livro Família Sanglar, Suíça-Brasil, que vai nos contar sobre a trajetória de seus ancestrais. Pedro Elias Hertal Sanglar, você escreveu o livro Família Sanglar, que traz toda a história e também a memória, né, da sua família. Bom, a gente vai começar por um dado assim, interessante que você coloca no seu livro, que foi esse seu despertar para a história da sua família. Quer dizer, isso foi um pouco tardio, né? Antes disso, você nunca se deu conta dessa história, da saga dos colonos suíços aqui em Nova Friburgo, dentro de todo esse contexto de imigração. Antes disso, nada te despertou. Isso foi a partir da inauguração de uma escola que leva o nome do seu pai, por conta da doação do terreno que ele fez para essa escola municipal, né? Conta como é que foi isso. Em 87, foi inaugurada a Escola Municipal Rui Sanglar, no bairro Sanglar, aqui em Friburgo, e um vereador fez uma homenagem a meu pai e nessa homenagem constou que a família Sanglar seria de origem suíça e fundadora de Nova Friburgo. A partir daí, então, que me despertou esse interesse em saber, né, realmente que história era essa. E, coincidentemente, nesse mesmo ano, a prefeitura fez um censo dos descendentes de suíços. Então, eu inscrevi minha família toda, inclusive um tio meu do Paraná, que estava nos visitando na época, e depois recebemos um diploma de descendente e também uma relação de todos os parentes do Brasil inteiro que teriam aderido a esse censo. A partir daí, então, eu comecei a pesquisar, fiz um pequeno histórico do nosso ramo, que no caso era o François, né, Sanglar, e mandei para esses parentes, esses primos. E eles demonstraram muito interesse. A partir daí, então, eu aprofundei a pesquisa para a família inteira
e acabei fazendo um pequeno resumo histórico da família e mandando também para os parentes, mas não só esse pequeno histórico, mas também uma proposta de fazer uma associação familiar para que nós voltássemos a nos encontrar e restabelecer esses laços familiares. O nome do seu pai é? Rui Osório Sanglar. Rui Osório Sanglar. E o nome do loteamento é Rui Sanglar, o Rui é do seu pai? Na verdade, o nome oficial é Bairro Sanglar, só que todo mundo conhece por Morro do Rui, por ser, né, o meu pai que fez o loteamento. Seu pai que fez o loteamento na época. Né? Quer dizer, então a gente já começa a conhecer a história desse loteamento. Sim, que hoje é um bairro de Friburgo, né? É um bairro. Tem escola, tem ônibus, tem tudo. Né? Então, quer dizer, o seu despertar foi a partir dessa doação, né? Sim. Que seu pai fez para a construção dessa escola. E aí a gente vai partir do nome Sanglar, né? Sangliar, né? O nome original, em francês arcaico, Sangliar, que significa os caçadores de javali, né? Como é que foi quando você foi descobrindo essas histórias aí? Porque a gente fala, você fala, nós não somos uma família nobre, mas você quis fazer um brasão, né? Sim, era preciso fazer alguma coisa que identificasse a família no Brasil, né? Até então só tínhamos o sobrenome. E alguns pesquisadores suíços, que através de primos suíços nós tivemos contato lá na Suíça, fizeram uma pesquisa lá também e descobriram isso, a origem do nome. Então, a partir dessa descoberta que nós éramos caçadores de javali, nós encomendamos um especialista em arte heráldica, um brasão, mas não da família, da nossa associação, contando resumidamente a história da família através desse brasão e que ficou o símbolo para identificar, então, todos os Sanglar aqui no Brasil. E você fez essa pesquisa dos Sanglar na Suíça, eles remontam, assim, a que data? Assim, tem registro, se não me engano, a partir de 1400 e alguma coisa. Né? É uma família antiga lá, né? Agora, o que veio para cá, o Matias, o nosso patriarca, aí já é de 1700 e alguma coisa, que foi o responsável. Dados, né? Quer dizer, então, o patriarca, né, aquele que veio com a família, foi o Matias, e ele vem para Nova Friburgo, ele tinha, na ocasião, 42 anos de idade. Isso. Ele chega aqui, e ele chegou final de 1819, né? Isso, novembro. Novembro de 1819. E ele vem, ele tem 42, a esposa dele, Thérèse, né? Thérèse, chega com 43 anos, com 4 filhos. Isso. É uma idade tardia para emigrar, né? Por que ele imigrou tão tarde? Olha, me parece que era a crise realmente que a Suíça e a Europa como um todo que vivia na época, né? Primeiro por causa daquele vulcão Tambora, se não me engano, que devastou a parte climática toda e começou a ter fome, miséria. E também as guerras napoleônicas, que afetaram também a parte econômica e política da Europa. Me parece que como eles estavam lá passando certas privações, era uma esperança de um mundo, né, novo, de uma chance nova de reconstruir a vida deles. Embora tivessem profissão lá, né, o Matias era o olheiro, inclusive, mas realmente a situação estava muito difícil naquela época. Para emigrar com essa idade, né, porque geralmente a imigração é de homens mais jovens. Com certeza. E perfil, né, e até solteiros. Sim. Né, e não uma família, esposa, levar filhos. Isso demonstra até realmente assim, uma necessidade mesmo. Sem dúvida. Uma carência. Aí fala um pouquinho dessa região, essa comuna de Cornol, fica no cantão de Jurá, né? Isso. Você foi lá? Eu estive lá em 94, visitando alguns parentes para conhecer um pequeno vilarejo mesmo, que é uma comuna, né, de origem da família. Então é um lugar bem pequeno, mas muito aprazível, né? Tem algumas coisas interessantes, como uma fábrica daqueles sapatos de madeira para andar na neve, né? A prima lá, a Adriene, que nos recebeu lá muito bem, né? Até nós conhecemos aquele queijo, cabeça de monge, que você roda formando aquela florzinha. Era coincidentemente até aniversário de minha esposa, e fizemos lá uma pequena festinha e tudo. Então fizemos esse primeiro contato físico, né? Nós trocamos correspondência, mas eu não a conhecia. E ali na região de Porrentry, que é talvez a cidade maior e mais próxima, né, do cantão do Jurá, e a família vem basicamente
toda daquela região ali, né, que já pertenceu à França, inclusive, antes. Ah, tá. E quando você fez essa primeira visita, como é que você estava nessa fase do seu livro? Você já tinha escrito o livro? Já sabia tudo? Ou você foi lá em busca de mais dados do seu livro? Antes de escrever o livro, eu passei praticamente uns 10 anos pesquisando, aqui no Brasil, né, e lá fora também. O livro ele é de 89, então... Então foi bem antes que você foi. Exatamente. Você foi justamente para ter um contato com a família Sanglar? Não só para conhecer os primos que ainda residem lá, mas também para poder pesquisar em loco, né, nos cartórios registros de nascimento, tudo, para confirmar essa informação que a gente já tinha aqui, através de informações trocadas com eles, né? E como é que é o contato, quando você chega assim, como é que é o contato que você se apresenta, falando que você é descendente de um imigrante? Eles são receptivos, são curiosos, como é que é? Sim, eles... Conhecem a história, porque a Suíça tem uma história de muitas imigrações. Sem dúvida. A gente acha que, eu já conversei uma vez com um deles, a gente acha que eles dão uma importância muito grande. Ah, mas foi só o Brasil, foi para a Argentina, foi para a África do Sul, né? O Suíça emigra muito, então a gente... Mas que história é essa, né? Eles sempre perguntam, porque tem uma história de imigração, né? Mas como é que foi esse contato, assim, com a... Primeiro acho que eles foram muito receptivos, agora se surpreenderam muito com a quantidade de Sanglar aqui no Brasil, né? Porque lá são muito poucos, né? Hoje são quantos? Olha, giram em torno no Brasil inteiro de uns 3 mil Sanglar. Olha só, né? de 4... Exatamente. A nossa primeira... tropical, né? Em 93, o primeiro encontro, vieram 500 parentes do Brasil inteiro. Depois diminuiu um pouco e tal, até 2015, quando cessaram os encontros anuais da família, né? Mas a primeira surpresa é essa, saber a quantidade de Sanglar aqui no Brasil. Eles ficaram surpresos. Muito surpresos, né? Não esperavam ter essa quantidade. E conheciam essa história da imigração para Nova Friburgo? Quando você Sim, porque o primo aqui de Djalma Sanglar, que quem mantinha esse contato com os parentes suíços, ele já tinha participado daqueles encontros comunitários, não é? O Martin Nicolas vivia aqui também visitando, e essa história lá já era difundida. E como é que foi assim, sua emoção em ver a comuna, né? A cidade, o pequeno vilarejo que seu ancestral emigrou? Olha, foi uma coisa indescritível. Basicamente foi isso, né? É mesmo? Porque realmente é uma emoção muito grande você estar na origem, no berço da sua família, né? Quando você vê a cidade, né? No qual eles partiram. Sim, porque aqui no Brasil a gente praticamente ficou só com o sobrenome que nos identificava, né? Lá não, lá já tinha realmente o local, os outros parentes, né? Que ainda permanecem lá. E a própria cidadezinha muito acolhedora, embora pequena, né? Evidentemente, mas muito acolhedora. E então foi uma... Você olha uma cidade tão bonita e fala, como é que eles saíram daqui? Uma cidade tão linda, né? Hoje realmente você não teria motivo, né? Na Suíça de hoje para emigrar, mas naquela época a situação devia ser bem ruim. O que você achou de particular nessa cidade que ele saiu, assim? O que te chamou a atenção? Como é que é a economia hoje desse vilarejo? O Jura é uma parte bem mais rural, digamos assim, da Suíça, né? Então a cidade em si mesmo são maioria moradias. Tem essa fábrica de sapatos de madeira que nós visitamos, e até o dono foi muito gentil, fez um sapato na hora para mostrar para a gente como que de um pedaço de tronco de madeira sai aquele sapato de madeira, enfim. Mas basicamente é uma cidade que o pessoal reside e tem atividade rural. E tem uma fábrica de relógios ali próximo também, já que a Suíça é famosa nessa produção de relógios, né? E que, por coincidência, o marido dessa prima Adrienne trabalhava na fábrica. E eles têm o esporte lá predileto, que é o tiro, né? E talvez por isso a gente tenha também assim, uma certa simpatia pelas armas e tal. E ele também participava de clube de tiro e tudo mais, né? É muito comum na Suíça, né? E fiquei sabendo de uma curiosidade que me chamou muita atenção também, que o exército suíço, ele se mobiliza em coisa de horas, porque você serve o exército suíço e leva todo o equipamento para sua casa. Então você tem o armamento, a munição, a farda, tudo em casa, qualquer problema. Até hoje. Eles mobilizam em questão de horas o que eles precisarem, né? É uma coisa que me chamou muita atenção também.
os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Yamaha, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. A marca mais premiada pelos brasileiros no Prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. Escolha Yamaha, você também. Chega ao Brasil, né? E o local, a data de terras, né, que eles receberam foi no Estuqui. De acordo com as minhas pesquisas, aproximadamente, era aquela região do Estuqui, que seria o lote 45 que eles receberam. E eles ficaram com umas 3 famílias, né? Formaram aquelas famílias artificiais, né, porque veio mais gente do que as 100 casas. Isso. E, coincidentemente, eles ficaram com os Girard, que já eram conhecidos lá na Suíça, né? E mais uma outra família que eu não vejo ligação, mas os Girard, Sanglar e Girard, já eram famílias amigas desde a Suíça. Fomos até a localidade do Vale do Estuqui, no distrito de Muri, região onde os Sanglar receberam uma data de terras, dividindo essa propriedade com mais 2 outras famílias de colonos suíços. O quinhão de terras que coube às 3 famílias tinha uma área de 108 hectares. 2 anos depois, a família Sanglar deixa esse lote de terras por ser muito montanhoso e pedregoso e vai para os Inhames, em Macaé de Cima. Mostra que pelo menos eles procuraram
uma certa afinidade. Havia um critério para juntar as famílias. Um critério para as famílias. Além de ser uma área pequena, era uma área montanhosa e com muita pedra, né? Então eles tiveram que abandonar logo, porque produzir ali realmente, acho que era um pouco complicado. Fazer plantações no Estuqui, né? Apesar dali ser eles falam que é um distrito colonial, né? Sim, tem o Estuqui é considerado como uma região agrícola do distrito de Muri, né? Mas de qualquer forma é uma área muito pequena, sem ainda dúvida, mais considerando para 3 famílias. A dimensão territorial que o Brasil tem, né? Posteriormente, os Sanglar solicitam 3.600 metros de terras devolutas, ainda em Macaé de Cima, além de uma chácara, sendo seu pedido deferido pelo inspetor da colônia. Em 1854, a família Sanglar se dirige para a freguesia de São José do Ribeirão e um deles para a próspera Cantagalo. Nessa altura, já são proprietários de terras. Acumularam riqueza, fazendo uso do benefício jurídico da posse de terras abandonadas e com casamentos interfamiliares, proporcionando assim o aumento do patrimônio. Entrevistei no Vale do Estuqui um pequeno agricultor plantador de inhame. Uma pinguela muito estreita nos separava e não tive coragem de atravessá-la para fazer a entrevista. Qual o nome todo do senhor? Augusto Bernardo da Silveira. Seu Augusto, o senhor tem quantos anos? 86. 86. O senhor nasceu aqui no Estuqui. Nasci aqui. O senhor sabe por que tem o nome de Vale do Estuqui? Hã? O senhor sabe por que tem o nome de Estuqui? Aí que eu não sei. Não sabe não, né? Agora, me diz uma coisa. A família do senhor sempre foi de lavrador? Sempre da lavoura. Da lavoura. E sempre plantou inhame aqui? Inhame, flor, batata. Batatinha? E verdura, legume? Também. Agora aqui o Estuqui já teve mais plantações, né? Já foi uma região de mais cultura, né? Né? Hoje em dia tem mais casa de veraneio. Porque muita gente do rei, muita gente vendeu terra para eles, né? Essa gente não quer nada com lavoura, né? Não quis nada com lavoura e vendeu para... Tem muita gente do rio morando aí, né? Entendi. É uma região muito bonita. A área agrícola, pelo que eu vi, ficou aqui com a lavoura do senhor, aquela ali de cima. E tem flores de corte mais adiante, né? Isso. Agora, se a gente pegando essa estrada aqui, se a gente seguir, vai dar onde? Vai dar lá em Vargem Alta. Em Vargem Alta. Entendi. Essa terra aqui é boa para inhame? É boa. A terra é boa aqui? É boa. Só que tem que botar estica, adubo, né? E a terra que, se não tratar, ela vai cansando, né? Entendi. Mas dá uma plantação boa, né? Quando o senhor, assim, o senhor lembra, assim, da infância do senhor, ou quando o senhor era rapazinho, essa área, que tipo de lavoura tinha, assim, antigamente? Quando aqui... Toda a vida foi. Sim, mas além... Que tipo de lavoura tinha, assim, quando o senhor era mais jovem? Que tipo de lavoura tinha quando o senhor era mais jovem? Era a mesma coisa, era milho. Milho também? Milho, empim, né? Batata doce. Tá certo. Criação de animais não, né? Tinha também gado? Tinha os animais em casa também, né? E naquele tempo nem só de abrir estrada aqui, né? Era tudo a longo de burro, né? Passava tropa aqui? Passava. O senhor lembra? Lembro. A tropa vinha da onde? A tropa vinha da onde? Lá de Bajor, 61, né? Tá. Então aqui era caminho de tropa? Aqui era caminho da tropa? Caminho da tropa. O senhor lembra, né? E naquele tempo nem estrada não tinha, só tinha um trilho só mesmo, né? Tá. E o senhor sabe o que transportava a tropa? Isso, né? Era verdura, né? Nabo, repolho, essas coisas, né? Para levar para o centro de Friburgo. Para levar lá para Friburgo, né? Aí, no caso, seu pai também fazia uso da tropa? Vendia, né?
tropeiro passava aqui e pegava? É, pegava. Não, e a gente também já tinha burro aqui, né? Ah, o senhor também tinha tropa? É, já tinha os animais já também, né? O senhor também foi tropeiro? Fui. É mesmo? É verdade. Naquele tempo era horrível, Deus, Nossa Senhora. Em Friburgo ia a pé e voltava a pé. É brincadeira? Quanto tempo o senhor levava com a tropa do senhor para chegar até o centro de 3 horas. Friburgo? Oi? 3 horas. 3 horas para ir? É, e 3 para lá e 3 para cá. Ah, tá certo. O senhor que tocava a tropa? Ah, Quantos burros tinha na tropa do senhor? ah, bicho era 3, 4, 2, né? É? É pouca coisa, né? É pouca coisa, mas todo mundo era assim mesmo, só que tinha mais tropa lá de Lumiar, né? Era caro ter um burro, comprar um burro? Ah, depende naquele tempo, depende, né? É, né? É, depende da idade do animal, né? Tem que comprar o burro, tem que comprar a parafernália toda, né? Que leva. As cangaias, né? As cangaias. Os veamentos, né? Isso tudo era caro. Tudo era caro, né? Por isso que não tinha muitos animais, né? É, justamente. Quantas vezes o senhor ia a Friburgo por semana? Ah, veio 2, 3 vezes, já veio, quando tinha verdura, ia todo dia, né? Todo dia. Levava... O senhor vendia onde no centro de Friburgo? É lá na feira. O senhor ia sozinho e ia com quem? Hã? O senhor ia com quem na tropa? Bicho, eu ia sozinho, às vezes meu pai também ia também. Ia, né? Mas aqui agora virou mais para veranista, né? Ah, é porque a gente andou comprando, a turma tinha o seu pedaço de terra vendeu, né? Entendi. A parte do senhor é essa parte aí que a gente atrás do senhor. É, justamente. Pega essa parte aqui, vai lá em cima, né? Tá. O senhor sabe dizer mais ou menos qual é a área que o senhor tem aqui? A área? É. É uma parte mais ou menos de 90 mil metros. Né? 90 mil metros. É mais ou menos o tamanho das propriedades aqui, né? É, isso. Rurais, né? É, justamente. O que surpreende, não só na família Sanglar, mas em outras famílias, é que já nessa geração que veio, já se tornam assim homens, para usar um termo da época, morigerados, ou seja, uma classe média aí, os filhos deles são tropeiros, agricultores, comerciantes, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa trajetória dele. Do Estuqui, eles foram para onde? Eles foram para a região ali de São Pedro da Serra, uma localidade chamada Inhames, né? E naquela época, como era praxe tomar posse e depois ir no registro paroquial de terras e declarar essa posse e tudo mais, já que não havia um registro imobiliário, né? Eles foram para lá e certamente que era uma área melhor para a agricultura e ao mesmo tempo o François, que é meu bisavô no caso, ele tinha um comércio, uma venda ali em São Pedro da Serra. Então acho que aliaram também a localização do comércio com uma área agrícola para poder plantar também. Quer dizer, então eles foram para essa região que a gente chama de Inhames, né? Isso. E ali, depois você coloca no seu livro, que dos Inhames, eles vão para uma outra propriedade maior, também através desse esquema de posse de terras devolutas, né? Que seria a fazenda Santa Angélica da Pedra Branca, que é em São José do Ribeirão. Exatamente. Aí lá dessa região dos Inhames, ali em Lumiar, São Pedro, eles vêm, pelos antigos caminhos, né, da época, para que São José do Ribeirão. E vamos falar um pouquinho da questão para as pessoas entenderem como é que era o processo. Você é advogado também, né? Isso. Procurador da Justiça. Você pode explicar um pouquinho como é que era esse processo legal da época de posse, né? As pessoas tinham as terras devolutas, que eram terras abandonadas que voltavam para a propriedade do governo, né? Isso. E aí você, dando uma atividade econômica àquela terra, você podia... É um ano e um dia... Sim, pelo menos isso, uma posse nova. Você poderia pedir a propriedade. Foi aí que eles chegaram, essa fazenda Santa Angélica na Pedra Branca. Até o regime Sesmaria, né, você recebia uma área grande de terra com obrigação de povoar e colonizar.
1820 e pouco, se não me engano, acabaram esse regime... 1822. né? Acabou o regime de sesmaria. E não houve outra legislação que amparasse, né, como se adquirir propriedade. Então passou a vigorar o regime de fato, ou seja, a posse. Você ia, então, para um determinado local, como pioneiro, tomava posse, plantava, fazia a sua casa, e existia, na época, o chamado registro paroquial de terras. Então, você ia na igreja e declarava ao padre que você era possuidor de uma determinada área, confrontando com fulano, beltrano e alguns marcos naturais para poder localizar, né? Então, até a lei de terra de 1850, se não me engano, né? Vigorou esse sistema de posse e você declarava isso perante a igreja. Então, nesse período que não houve uma legislação para regulamentar, o que valia era você realmente tomar posse de uma área que você queria. E sendo uma área abandonada, né, como terra devoluta, não é de ninguém, então poderia qualquer um tomar posse. E a gente vê, né, o desprendimento do imigrante, né? Porque a gente imagina assim, por que o brasileiro também não faz isso? Né? Porque a gente olhando assim, toda a trajetória de muitos colonos, imigrantes suíços, a gente vê que eles foram em campo, eles foram atrás de terras produtivas, plantando, não se limitaram ao plantio de alimentos, né, como queria o governo, né? Sim. Realmente, como é que você vê essa psicologia do imigrante? Ele corre mais atrás, né? Eu acho que ele veio aqui realmente para ter uma nova vida e com a esperança de ficar numa situação bem melhor do que vinha na Suíça, né? Por isso que ele é mais batalhador. Exatamente. Essa psicologia do imigrante, ele é mais batalhador, corre atrás. Eu digo assim, por que um brasileiro não fez o que ele fez? O brasileiro nada. Me parece que principalmente os portugueses que já habitavam aqui, eles tinham uma cultura mais indolente em termos de receber os benesses da coroa e tudo mais, né? Não precisariam trabalhar para obter as coisas, já vinham em termos de alguma descendência nobre, algum amigo do rei, digamos assim. E o migrante não, se ele não estivesse trabalhando e produzindo alguma coisa ou buscando uma terra melhor, especialmente para plantar café, que era o que dava dinheiro naquela época, né, em termos de agricultura, ele ficaria realmente na mesma situação quase que ele veio da Suíça. Então me parece que essa garra deles, né, que é digna de louvor evidentemente, veio em busca disso. Eu quero vir para uma nova terra e fazer aqui realmente uma nova vida e dar melhores condições de vida do que eu tinha lá fora, na Suíça, no caso. Certo. E aí, como é que foi a história dessa fazenda? A partir dali eles plantaram café. Sim, aí já começa a família a se direcionar para o que havia em termos de produção que desse realmente dinheiro, especialmente até para exportação, né? Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Hiperverão Seminovos Toyo Serra. Liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite! Juntos salvamos vidas.
irmãos começam a plantar nessa fazenda café, né? Em verdade, quando o matriarca morreu, depois de 6 anos da chegada deles, o Conrad, que era o filho mais velho, né, ele vai receber dos outros irmãos a parte deles, digamos assim, na herança, né, e com a obrigação de cuidar da mãe até o seu falecimento e, ao mesmo tempo, recebiam 50 mil réis cada um pela parte deles na herança. Então o Conrad virou como se fosse quase como um arrimo de família, né? Ele passou a cuidar e a sustentar as outras famílias, né? E ele já era tropeiro, já tinha esse comércio de levar café para pôr das caixas e voltar com mercadorias para revender aqui na região. Ele prosperou, foi para Cantagalo, e lá realmente era uma região melhor para plantar café, não é? E depois filhos dele foram inclusive para Minas Gerais como pioneiros também plantadores de café. Tá certo. Então ele assim, ele teve uma trajetória de, ele foi para Cantagalo e comprou terras em Cantagalo também. Sim, comprou lá propriedades, casou lá também. Você sabe, né, o nome da fazenda que ele comprou? Acho que era Pena, se não me engano. Pena é Cordeiro hoje, né? Sim. Tá. Então foi. Que na época era Cantagalo. Na época era Cantagalo. Tá certo. Então ele foi o primogênito. Isso. E foi tropeiro, que tropeiro, só para as pessoas entenderem, tropeiro naquela época já denota que ele tinha um bom sem dúvida, poder né, aquisitivo para você ter tropas, você ter toda aquela parafernália também que um tropeiro precisa, né, para poder transportar as mercadorias, sacos de couro, né, para não estragar, aquela coisa toda. Então já denota que na primeira geração eles prosperaram, né? Não, sem dúvida. O Conrad como tropeiro, o François, no caso meu bisavô, como comerciante, né? A mulher se casou, aí adotou um sobrenome do marido, aí a gente perdeu a referência para poder ver os descendentes, né? E o Gottfried, esse entrou para a Guarda Nacional. E como também mudou da infantaria para a cavalaria, e cavalo naquela época devia ser um bem razoavelmente caro, né? Como seria talvez hoje um carro e tudo mais, já de nós que tinha alguma posse também, né? Mas o Gottfried a gente não tem notícia se ele casou, se voltou para a Suíça, enfim. E o que eu achei assim, mais interessante é que a sua família, né, o Sanglar, eles, aqui onde hoje é Amparo, só para as pessoas entenderem, que já foi parte de São José do Ribeirão. Sim. Isso tudo aqui era a fazenda São Simplício. Isso, a antiga Sesmaria São Simplício. Sesmaria. Então eles compram a terra de Elias José Caetano e fazem um desmembramento dessa terra, vendendo essa terra, é isso? Eles são basicamente os fundadores da freguesia de São José do Ribeirão, que pertencia a Friburgo. Perfeito. Eles formaram uma sociedade fundadora da freguesia de São José do Ribeirão. Só o Sanglar, não tem outras famílias? Não, outras famílias também. Também tem outras. Eram vários sócios. Tá. O François era um dos sócios, o François Sanglar, o meu bisavô. E venderam lote, construíram um caso, enfim, praticamente fundaram, né, como o nome diz, essa freguesia aqui. E essa freguesia era uma freguesia importante, né, produtora de café. Sem dúvida, foi a região produtora aqui. Foi para onde o padre Joá veio, né, e acabou sendo enterrado aqui. Isso. Ele passou os últimos dias da vida dele em São José do Ribeirão. Sinal que aqui era um lugar realmente famoso na época e graças ao plantio de café, né? Isso achei curioso, assim, no seu trabalho. Aí você fala que os irmãos Leon e Eugênio, filhos do François... Não, perdão, filhos do Conrad, no caso aí. Do Conrad. Eles tinham 4 escravos e eles foram para a província de Minas Gerais, na zona da Mata. Isso. Né? Lá também adquiriram terras, mesmo processo. Exatamente. Né? Seria o segundo ciclo de migração da família, né? Primeiro da Suíça, o segundo para Minas. Certo.
ela vai para o primogênito vai para Cantagalo, outros vão para Minas. Deus. E, quer dizer, uma família de 4 filhos, né? Hoje, os Sanglá são, como você falou anteriormente... Aproximadamente uns 3 mil Sanglás no Brasil. Então, eles foram para outros estados também. Sim. Já no século passado, 2 irmãos do meu pai foram para o Paraná, Londrina, também para plantar café. Aquela famosa terra roxa, que não tinha formiga e tal, que era propícia ao plantio de café no sul, né? Tá. Então espalhou bem. Minas, Rio, Paraná. Tá. Esse café que você tem aí do seu lado, esse café é da onde? Esse é de Minas Gerais, são os primos que fazem um café especial de montanha lá, né? O café gourmet que hoje, né? Tá famoso. E eles adotaram não só o nome da família, o café, como colocaram o javali, que é o símbolo, né? Da família em termos de a origem de sendo caçadores de javali na Europa. Você também tem hertal, Sim. parte da mãe. Era comum os descendentes, os suíços, de modo geral, casarem também com imigrantes alemães. Sim, ou com seus descendentes, né? Era muito comum na época. Era um casamento entre primos, né? Parentes e também hertal. Sim, inclusive o meu avô, o Elias, que casou com a Gertrude, que era Emerick, né? Alemã, luterana inclusive, né? Uma curiosidade, eles eram um católico casando com uma luterana naquela época, né? E há muito tempo atrás, quando começaram os encontros das famílias, eram os encontros das famílias oriundas da Alemanha e da Suíça. Depois do 6º encontro em Bom Jardim, é que virou encontro só da família Hertal, que, por uma série de motivos, passou aí só praticamente os Hertais, então virou encontro Hertal. Mas no início eram encontros tanto dos alemães como dos suíços que vieram para cá. E a partir daí, então, essa união aumentou mais ainda, né, entre as famílias suíças e alemãs. E você, o que te toca na família Hertal, assim? Bom, primeiro que a minha mãe Hertal, né, e adorava esses encontros. Tanto é que, após o seu falecimento, eu acresci o meu sobrenome Hertal, que, como todo pai na época, eu só botava o nome do pai, né? Então eu era Pedro Elias Sanglar. Quando minha mãe faleceu, eu acresci o Hertal em homenagem a ela, né? E o Hertal também tem uma história bonita em termos de colonização, né? Embora não tenha vindo como os Sanglar numa colonização oficial, vieram por conta própria depois, se não me engano, em 1824, né? Mas eles também fizeram a mesma trajetória dos suíços, né? Vieram para cá, ocuparam as casas abandonadas, os lotes abandonados e viram também que aqui não havia futuro em termos de plantação de café. E foram também para Bom Jardim, Cantagalo, essa região melhor. Então é uma história que praticamente se repete tanto dos imigrantes suíços como os alemães, né? E hoje os Hertais são os maiores produtores de café do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje parece que nós retomamos as origens, né? O café de montanha, como você citou. Exatamente, né? Esse café gourmet especial que está muito difundido agora. Agora, Pedro, vamos falar então da memória. Você não só escreveu o livro, né, sobre a família Sanglar, toda a trajetória, desde o patriarca, Mathieu, até os dias atuais, mas você também resolveu criar um centro de memória. E daí você partiu da fazenda Samambaia, que é aqui em Amparo, que pertencia ao Sanglar, e vocês fizeram o quê? Uma espécie de condomínio aqui, né? Como é que foi essa história? Essa fazenda aqui, que era a antiga fazenda Samambaia, com meu avô morreu, foi desmembrando, né, para os filhos e tudo mais. E aí, essa parte aqui que pega a casa, a sede, tem o terreiro de café, tem ruínas do moinho, de fubá, enfim, é uma parte histórica para a gente. E isso aqui ia virar um loteamento e iam demolir a sede, porque ela estava realmente muito ruim, caindo e tal, tínhamos que restaurar tudo. Então surgiu a ideia de nós desmembrarmos 20 mil metros quadrados, que é o mínimo na área rural que você pode desmembrar, e fazer um condomínio rural familiar para preservar não só a sede antiga, como nós, enquanto associação de família, temos uma sede, e uma sede histórica, né? Sim. Em vez de fazer um prédio novo, como era a ideia inicial, ganhamos até um terreno para isso,
Aí nós vendemos o terreno, com o dinheiro do terreno nós compramos essa fração ideal aqui, dividimos em 12 partes. A ideia era, na época, haviam 11 ex-presidentes dos encontros da família. Então, cada presidente de vários estados do Brasil e cidades compraria um pedaço aqui para ter, né, uma raiz aqui em Friburgo, e uma parte, que é a parte histórica, ficaria com a associação. Que é onde a gente está. Exatamente, onde nós estamos. Então, essa área, então, tem 20 mil metros quadrados. A área de meada é 20 mil, e cada fração ideal ficou mais ou menos com uns 1.500 metros quadrados. Tá. E a associação ficou com a parte histórica, que é a sede, o terreiro de café, que é ao lado, e a ruína do moinho ali, do outro lado, né? E aí você... Isso foi em que ano mesmo? Isso foi em 94, se não me engano. Em 94. E, bom, e o que você resolveu fazer nessa sede? Encontros familiares, né? No Sanglar, não é isso? E começou a fazer o primeiro encontro. Foi em que ano que você fez o primeiro encontro? O primeiro encontro foi em 1993, aqui no Amparo, mas não tínhamos ainda aqui a sede, tá? Foi num clube aqui do Amparo. A fundação foi em 92 e o primeiro encontro em 93, aqui no Amparo. Aí vocês começaram a fazer os encontros aqui. Isso. E você, assim, essa sala que a gente está aqui agora é um museu, né? Que a gente chama de museu, um centro de memória. E aí você saiu assim, garimpando vários instrumentos de trabalho da família para poder trazer essa memória da atividade deles. Como é que foi isso? Conseguiu arrecadar bastante coisa, né? Sim. Nossos encontros eram cada ano em uma cidade de vários estados do Brasil onde havia um sanglar. Então, Minas, Espírito Santo, Paraná. Então, quando eu ia nessas cidades, durante os encontros, e fazia até uma visita anterior também, eu perguntava às pessoas se tinha algum objeto histórico da família que pudesse, se fosse um documento, uma foto, emprestar para a gente tirar uma cópia, ou se fosse um objeto mesmo, se pudesse doar para o museu. Então a gente foi, especialmente quando visitava as fazendas da família, vendo que tinha muita coisa que às vezes até estava abandonada, ou como quase que um lixo, né? Digamos assim, a pessoa não dava uma importância, né? Então eu fui pedindo às pessoas doarem com uma boa vontade, para fazer um pequeno acervo aqui de objetos, não só de trabalho, como alguma coisa que pertenceu, né, à própria sede aqui, como ter um moinho, a roda de pedra, a banheira de ferro, as peneiras de café, a forma de tijolo, não é? Que era tudo feito naquela época aqui, né? As paredes todas aqui são feitas de tijolo maciço que eram fabricados aqui na época. E com isso a gente montou esse pequeno acervo para tentar resgatar um pouco dessa memória, né? Não só documental, como também alguns objetos que contam alguma história da família. E aqui, em cima do livro aqui, a gente tem vários livros aqui, né? Esse aqui, eu peguei um Hertal, né? Mas você tem memórias, né? Memorialistas também que falaram sobre o Sanglar. Isso. Né? Aqui é o seu, a saga da família Sanglar. Essa é uma prima de Minas que escreveu também. De Minas, né? A gente tem bastante coisa aqui. A saga de uma família rural fluminense, que é do Kleber Tal. Isso eu não conhecia, não. Ele tem vários livros. Ele escreve mais sobre os hertais, mas ele cita também o Sanglar, né? Cita, ele fala sobre Cantagalo, fala dos hertais também, né? E o Clério é uma referência. Sem dúvida, na família Hertal, ele depois de Mário Hertal, que foi o primeiro da família a escrever um livro sobre a família Hertal, o Clério é o maior historiador hoje vivo, né? E você, o que você é do Mathieu? Você é trineto dele. Trineto, né? Porque houve uma coincidência familiar muito grande. Mathieu é o patriarca. Todo o meu ramo é caçula. Então, por exemplo, o François, que é meu bisavô suíço, é caçula do Mathieu. O meu avô, Elias Sanglar, que é filho do François, é caçula dos 11 filhos, né? O meu pai, Elias, Rui Sanglar, é caçula também do vovô Elias. E eu sou caçula dos filhos do meu pai. Então eu peguei sempre a ponta de todas essas gerações. Por isso, então, que tem essa coincidência familiar.
somos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A vida passa à nossa frente, vamos todos juntos a criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz, Escola Jardim. Oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. Uma sede social, vocês têm lugar para fazer um churrasco. Sim. E uma quadra aí de malha, né? Isso, malha, fala. É o raio de malha. O meu pai jogava malha lá em casa, aqui no sítio em Friburgo que nós temos, né? Que ficou comigo, inclusive. E ele faleceu e essa tradição morreu lá em casa. Como as malhas dele ficaram comigo, que quando nós fizemos aqui a sede, que adquirimos aqui, nós fizemos primeiro uma raia no próprio terreiro de café. E agora, com os 200 anos de Friburgo, nós fizemos uma raia maior, né, de concreto, tudo, para homenagear não só os 200 anos, deu inclusive o nome da raia do meu avô Elias, mas também para resgatar essa tradição da família, que era esse jogo de malha, né? Que é uma coisa que em Friburgo tinha muito até, várias raias haviam antigamente, e hoje praticamente é uma coisa rara. E aqui a gente se reúne no final de semana, tem essa área de lazer que nós fizemos também aqui, jogamos malha, fizemos um churrasco, todo ano fazemos a nossa festa julina aqui, que a gente chama de Arraiá do Sangrar, né? E eventualmente já fizemos festas da família aqui também, quando é em Friburgo, né? E estamos aqui sempre tentando agregar os parentes aqui nesse local para poder manter esse espírito familiar. E como é que é essa transmissão dessa memória para as futuras gerações? Eles estão absorvendo isso, estão se despertando? Porque você, como você falou no início, você despertou para a história da sua família por conta da inauguração no colégio, da escola, né, isso. em homenagem ao seu pai. Quer dizer, hoje eles têm uma facilidade maior, né? Que você já fez um caminho, né? Eles têm interesse pela história da família? Há um interesse, sem dúvida alguma, né? Até porque hoje com a internet é muito mais fácil pesquisar e divulgar as coisas, né? Com as várias redes sociais. Agora, há um problema muito grande de renovação das lideranças na família para poder assumir os encontros. Por exemplo, no caso do Sanglar, desde 2015, que infelizmente não aparece candidato a presidente para fazer o encontro da família. A gente faz sempre a festa junina, que é um preparatório do encontro, mas os encontros... E esse ano um primo lá do Rio, o Fábio Sanglar, resolveu reassumir os encontros e vamos fazer inclusive em novembro, que é a data da chegada dos imigrantes suíços aqui, inclusive a família Sanglar também, né? Você vai fazer essa viagem só para as pessoas entenderem. A Suíça hoje comemora a parte que a gente tem um problema com a questão da data no Friburgo, né? Para que... Acho que tem que dar, eu já cansei de dar essa explicação. O decreto e a fundação da vila, né? Porque vocês vão celebrar a partida, né? Vão trazer a memória da partida dos imigrantes, que começou a partir de julho, né? Desse ano, de 1819, isso. Quer dizer, a partir de julho desse ano começa a celebração da memória. E os navios foram de julho até o quê? Janeiro de 1820? O Debi Elisa, que é o nome da minha filha, chegou aqui em novembro, mas chegaram outros depois, inclusive aquele com as bagagens, o Urânia, chegou bem depois, só foi no ano seguinte.
Nessas imagens, vemos a cidade de Stavanger-le-Lac, na Suíça, ponto de partida dos imigrantes suíços para uma longa viagem rumo ao Brasil. O monumento foi erigido em memória a essa emigração. Fui até a Fazenda Velha, limite entre Amparo e Bom Jardim, conhecer uma parte da família Sanglar. O casal João Frossá e Maria Teresa Sanglar doam um terreno para ser construída a sede da Associação Matias Sanglar. Com o produto da venda do terreno doado, foi adquirida a antiga sede da Fazenda Samambaia, pertencente à família. João Frossá Sanglar, nascida em junho de 1927, chegou a ter 11 sítios em Amparo, sendo um grande plantador de café. Na Fazenda Velha, o terreiro de café pode ser visto em meio a uma linda paisagem cercada por cedros, vinháticos, perobas, tacurubus e árvores frutíferas. Marcelo, o que era assim dos Sanglar aqui nessa região? Olha, você fez uma matéria com o Pedro Elias na sede da Associação Matias Sanglar. Ali era do Zezé Sanglar, que é meu avô materno. E ali nasceu minha mãe. Então, ali era dali para cá até aqui praticamente todo. Só que tem no meio tem uma parte que é Schwab, que era do falecido Mantim Schwab, depois o filho Paulo Schwab. E do mais, de lá para cá, todo esse era dos Sanglar na época. Uhum. Agora, dentro da história familiar, no caso, a parte econômica, vocês foram plantadores de café até o seu pai, né? Até papai, sim, até papai, é. Você sabe dizer mais ou menos o ano que ele deixou de plantar café aqui? Olha, o plantar, eu era menino quando ele plantou os últimos pés, né? Mas o cafezeiro ficou aí até... Você era menino, você hoje... Uma menina, eu tinha uns 15 anos, ele estava plantando café ainda, 15. Aí depois, agora eu estou com 55, já tenho uns 25, até uns 25 anos atrás, tinha café ainda aí. Tinha café aqui? Tinha, não com toda aquela propulsão, mas ainda tinha. Mas ele, tipo assim, viveu do café, vamos assim dizer, até o finalzinho da década de 90. 90. É. E como é que seu pai comercializava esse café? Ele vendia geralmente
nas torrefações aqui de Friburgo mesmo. Aí café Palmares, café Muri, café Moqui, esse pessoal vinha aqui e comprava. De que forma ele vendia assim, o café? Ele vendia em grãos, né? Colhia, aí foi feito um terreiro de café, aí secava, aí depois, posteriormente, ele comprou uma máquina de secar café, porque aí a quantidade era bastante significativa, então comprou uma máquina, um monumento, um museu, enfim, e secava, aí ensacava e vendia para os torrefadores aqui em Friburgo. Então ele vendia assim o café... Tinha uma quantidade bastante... Eu não me lembro assim os números, né, de quantidade de pés e quantidade de sacos que dava, mas eu só sei que só chegou um tempo que... Até porque os pés começavam a ficar velhos também, então caía a produção e o valor nunca estava sendo satisfatório, aí ele acabou parando. Marcelo, quando chegou eu não sei se você sabe dizer, do seu avô e do seu pai, qual era o sistema de trabalho? Vocês tinham empregados? Era sistema de parceria? Como é que era a relação de trabalho? Do meu avô, eu não me lembro, mas eu acredito muito que fosse questão de parceiros, de empregados, né? Com meu pai também foi assim, sempre foi assim. Em alguns casos específicos, tinha parcerias de meeiro e tal, mas porque meu pai sempre morou, né, certinho aqui, então ele sempre tinha os empregados. Eu lembro quando era menino que tinha, na época da colheita do café, 20, 25, 30 homens colhendo. E no cotidiano, na manutenção, aí era 12, 11, 10, sabe, nessa faixa. Pessoas ajudando. Mas, então, no caso, eram empregados mesmo? Eram empregados, A gente chama de parceiro, porque fica mais bonito hoje em dia, né? Mas eram prestadores de serviço que recebiam ao final do Não era período. Aquela coisa de cada pessoa era responsável por tantos pés de café? Não. Nunca teve essa possibilidade aqui, não. Tá certo. E depois vocês passaram para a fruticultura? Antes da fruticultura, teve um período em que meu pai criou galinha, né, para produzir ovos. Chegou a ter aí 5.000 e poucas galinhas, chegou a colher 4.600 ovos num dia. Era até bonito, tinha 6 galpões, com quase 1.000 galinhas cada galpão, então era bem legal. Vocês têm uma tradição de plantadores de café. O meu avô, realmente eu fico devendo a respeito do meu bisavô, mas o meu avô plantava café, num estilo de plantio bem diferente do que foi recente quando meu pai plantou. Recente, há 30 anos atrás. Então foram 2 etapas diferentes. Antigamente era um estilo diferente, em linhas diferentes. Depois, quando meu pai plantou, já tinha o chamado curva de nível, aí já com a técnica mais apurada e tal. Mas tanto meu avô como meu pai plantou. E nenhum dos filhos do meu pai vai plantar, porque a gente acabou focando aí na vida urbana, né? Marcelo, quando a gente olha esses morros aqui de Amparo, a gente pode imaginar que isso tudo aí era plantação de café? Eu entendo que sim. Eu lembro que quando eu era menino, papai tinha plantação de café. Você pegou seu pai? Eu lembro dele plantando, ele começando uma nova geração de plantio de café. Eu estou com 55, então eu devia ter meus 8, 10, ele estava plantando café. E naquela época, a gente tinha histórias, toda a região onde era pastagem, era antigos cafezais. Então eu lembro que eu era menino, então a gente ia para a vizinhança, né, para os sitiantes, vizinhos, e tinha lá aqueles resíduos de pés de café, né, aquelas soqueiras de café antigas, e é isso. Marcelo, o que você atribui à evasão, à saída da população de Amparo para o centro de Friburgo? É uma pergunta difícil. Na verdade, eu acho que todo o interior tem uma tendência, a política nacional acaba de uma forma ou de outra te empurrando para a cidade, mostrando, depois que a televisão chegou na casa de todo mundo, mostra as aparentes facilidades que a cidade oferece, que é facilidade de um lado e dificuldade para o outro. Então, acaba influenciando as pessoas, porque a pessoa da zona rural, na época passada, tinha menos instrução. Então, acabava se influenciando mais fácil pelas aparentes facilidades da cidade.
E daí gerou aí a favelização, né? Então é lamentável. Mas a vida do campo é muito mais saudável, muito mais agradável, muito mais bonita até, né? Mas, enfim, pergunta para mim se eu quero voltar para a roça. Eu não posso, não tem estrutura mais para isso. Mas hoje eu sinto saudade da época de menino e lamento não ter me mantido na roça. Porque é uma vida saudável. A gente eu saí do Brasil, fui para o exterior, morei nos Estados Unidos um tempo. Então a gente começa a comparar a vida que tem na cidade, a vida que eu tive no exterior e a vida que tinha aqui. É muito saudosa essa vida daqui da roça. João Frossá Sanglar vive na casa de vivenda da Fazenda Velha. A propriedade tem como atividade econômica o plantio de frutas cítricas. No passado, além de produtor de café, João Sanglar fazia no tacho doces de goiaba, pera e pêssego e produzia queijo e vinho de laranja. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Hiperverão Seminovos Toyo Serra. Liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite! Juntos salvamos vidas. O bairro Rui Sanglar, igualmente conhecido como Morro do Rui, surgiu do loteamento feito por Rui Osório Sanglar, nascida em 1910 e descendente do patriarca Matias Sanglar. Pedro, nós estamos aqui gravando o memorial e uma das peças que eu encontrei aqui foi essa terra. Aí eu te perguntei o que era isso. Você explica, então. Quando nós fomos visitar lá a família na Suíça e também a cidadezinha lá, o Village Cornol, né, para conhecer a origem da nossa família, eu fiz questão de trazer um pouco da terra de Cornol para aqui, para Friburgo, né, para poder mostrar que nós somos realmente assim
descendentes da mesma terra, né? Embora aqui no Brasil, mas viemos lá de Cornol, dessa terra aqui. Então tem um pouco da terra de Cornol aqui para as pessoas verem como é que era a terra de origem da família lá. Agora, Pedro, nós temos aí do lado um vinho que foi feito de laranja, né? Que seu pai que fazia. Era muito comum, né? O vinho de laranja. Até conversei antes com você, que a gente viu os portugueses fazendo vinho de laranja, porque eles chegaram aqui, eles têm o hábito do vinho, uma coisa cultural de tomar vinho. E não tinha uvas, né? Então eles faziam de laranja. Mas seu pai pegou essa expertise, né? Inclusive eu, como criança, cheguei a ajudar a fazer o vinho, né? Esse aqui... Como é que é o vinho de laranja? É basicamente uma laranjada que você deixa fermentar, né? Tem uma receita lá e tudo, tem um segredo de família e tudo, mas o básico é isso, né? E agora é interessante porque esse aqui, por exemplo, olha, a safra é de 74. E ele hoje, ele fica como se fosse um vinho do Porto. Até a consistência. Sim, a cor é engraçado porque realmente a laranja começa amarela, vai escurecendo. Como tem mais de 40 anos esse aqui, né? Ele fica não só da cor, mas também com o gosto de um vinho de laranja. Então, uma coisa que, quando eu me aposentar e voltar a Friburgo, devo retomar a produção. Já mandei fazer até uns rótulozinhos aí para poder... E você também, como bom brasileiro, você também gosta de fazer uma cachaça. Sem dúvida alguma. Essa cachaça aí, você compra, né? Você falou, compra a cachaça e envelhece ela... Em barril de carvalho. Na verdade, eu não fabrico a cachaça, eu compro de um alambique de um primo meu lá de Talcara, para ter uma garantia de qualidade. É o também? Não, ele é Hertal no caso. E aí deixo 2 anos em barril de carvalho, então ela entra como se fosse álcool, né? Você conhece a origem mesmo. Transparente, porque se você botar uma cachaça ruim, né? Não fica bom. E depois de 2 anos ela vai adquirindo a cor, não só do malte que havia no barril, que era um antigo malte que vinha para fazer aquele uísque da Tige em Friburgo, né? Como também a própria madeira do carvalho. E aí ela desce tranquilamente, redonda, depois podemos experimentar. Teve essa coisa da cachaça, por quê? Porque você tem um primo que fabrica, aí você quis fazer um envelhecimento, é isso? A família, de modo geral, tanto Hertal como Sanglar, gosta da bebida, primeira coisa, né? E segundo, como tinha alguns produtores, né? E um primo meu trabalhou na fábrica da Tite, e disse que iam vender aqueles barris todos. Então você... Aí eu aproveitei para comprar e já tinha alguns que faziam isso, né? Colocar a bebida em madeira para adquirir não só um gosto, mas também uma coloração. De um modo geral, hoje em dia em Friburgo, essa questão da história e da memória, de se trabalhar essa questão da memória da imigração suíça, né? Você faz o da família Sanglar, né? Mas você conhece um pouco da história, outros também, os Munerá também, tem uma documentação escrita, né? Tem várias famílias que têm livros publicados, né? Tem livro, a Hertal também tem. Tem vários. Como é que você vê essa questão desse trabalho da história e da memória? Você acha que isso está sendo bem trabalhado? Poderia ser melhor trabalhado dentro das escolas, para que as pessoas assim, despertem, né, sobre essa questão da formação de Friburgo? Como é que você vê isso de um modo geral? Eu acho que hoje, evidentemente, está muito mais fácil você fazer tudo, né? Não só a pesquisa, porque eu passei 10 anos em arquivo, biblioteca, registro civil, igreja e folheando aqueles manuscritos todos. Hoje não, na internet tem vários documentos já disponibilizados. Então, quem se interessar e quiser pesquisar sobre a sua família, hoje há uma facilidade enorme, não é? Agora, o interesse eu acho que tem que ser estimulado, né? E você só vai criar essa cultura de valorizar praticamente uma epopeia dos imigrantes que aqui vieram, né? E naquelas condições de viagem
quase comparados a um navio negreiro, não, condições horríveis e tudo mais. Muitos morreram naquela febre lá de Daulã, depois aqui em Macacu também, né? Quer dizer, foi realmente uma epopeia, digamos assim, a vinda deles para cá. Para valorizar tudo isso e que venceram pelo trabalho, né? Isso é muito importante destacar também, né? Eu acho que tem que começar nas escolas. Então, a própria escola, talvez incentivar, não vai ser raro que tenham sobrenomes descendentes de suíços, alemães, colonizadores, né, como alunos, e despertar neles esse interesse, né? E a nossa Secretaria de Educação e Cultura e o Centro de Memória também abrir as portas para a pesquisa desses alunos, não é? Para que eles já gostem e se despertem para essa importância, saber a sua origem, saber, né, a sua história, né? E não simplesmente aprender para passar numa prova, no vestibular, enfim, no Enem da vida, né? Eu acho que é importante você ter essa história e resgatar isso, né? E com isso, certamente, muita coisa que poderia se perder, já que a memória oral praticamente hoje você não tem mais, né? A maioria dos antigos já faleceram para poder transmitir alguma coisa. Às vezes você pode ter algum baú com cartas antigas, fotografias, que a pessoa nova não dá valor, joga fora, enfim, né? Se descarta daquilo. E é um material muito rico para cada família poder contar a sua história, né? E Friburgo é uma cidade ímpar, acredito eu, talvez até no mundo inteiro, né? Foi a primeira planejada naquela época. Ter uma certidão de nascimento com todos os seus fundadores, né? E isso é uma coisa inusitada, né? E nós, infelizmente, praticamente seguramos aqui, em termos de resgate da nossa origem, só os sobrenomes, né? Depois que teve o Instituto Friburgo Nova Friburgo, a Engenharia Escola, a Chocolataria, o Centro de Memória, né? Mas eu acho que faltou muita coisa. A preservação da língua, por exemplo, né? Praticamente, talvez alguns alemães mantiveram, mas a maioria das famílias não preservou sequer a língua. Então, só nós estamos identificados pelo sobrenome. Isso é muito pouco, né? Quanta coisa bonita, quanta coisa importante não está por trás de um sobrenome de um descendente suíço ou alemão. E eu acho que cada um tem que ter essa curiosidade e tem que ter essa garra para pesquisar e tentar desvendar esse mistério do passado. O pesquisador Pedro Elias Hertal Sanglar garantiu o registro histórico da família desde a chegada dos pioneiros até os dias atuais com o livro Família Sanglar, Suíça-Brasil, que está disponibilizado na internet. Existe ainda o site da associação e o blog da família. Agora, você também tem um site, quem quiser conhecer um pouco mais o seu livro, como é que ele faz para adquirir o seu livro? O livro, a primeira edição, praticamente está esgotada, tem uns poucos exemplares aqui ainda que foi impressa, né? Agora, a segunda edição, eu já coloquei na internet, tem um blog, famíliasanglar.spotblog.com, né? Você tem um link ali, você acessa o livro todo em PDF, né? Tem um site da Associação Matias Sanglar, www.associação, tudo sem acento, né? matiasanglar.com, que tem também lá a história toda, né? E como agora está um pouco mais moderna, a segunda edição que está atualizada, com mais documentos, fotos, inclusive, né? Eu estou fazendo em CD agora para facilitar, né? Até porque a impressão com muita foto e documento, o custo é muito elevado, né? E como está na internet, eu vou presentear aí os parentes com esse CD para poder divulgar mais ainda o livro, que está atualizado, tem muito mais documento histórico, inclusive.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.